E aí, João, boa noite. Boa noite. Cadê a camisetinha, João? Tudo na paz? Ah, pera lá. Cadê a camiseta? É. Hoje não dá, não. Esfriou, né? A água tá congelando na caixa d'água. Tá bem frio. Tá bravo. João, e o resto tá tudo tranquilo? Sim, tá tudo bem, graças a Deus. O Alan tá lá no Divina Luz fazendo Aonde a gente construiu aquela... O Paulinho e o Tiago, quando botaram aquela coluna para sustentar o segundo andar ali, lembra? Que eles construíram uma coluna? A gente está fazendo um armário ali. Está fechando uma lateral com alvenaria, tinha uma porta guardada lá que tinha sobrado. Aí nós vamos colocar umas 3 prateleiras assim para guardar os banquinhos, para guardar alimento, para guardar as almofadas, para tentar dar uma arrumaçãozinha melhor lá na organização do espaço que é pequeno. E no mais está tudo fluindo bem, João. É isso. Mas é isso aí, Marquinhos. A melhoria, né? A melhoria é necessária, mas tem que ser com o tempo, né? É. Orgânica, né? De forma orgânica, devagarinho. É. Não, mas sabe por quê? A verdadeira obra do Cristo, ela é feita com o coração, não com o dinheiro. E para fazer com o coração, você vai penar um pouco, vai levar um tempo maior, né? Porque tem que ser verdadeiro, tem que ser de dentro para fora, né? Eu sempre falo isso com o pessoal, falo, vocês nunca desacreditem, né, do poder do amor. O bom trabalho, ele é feito com amor, não com dinheiro. Se o pessoal começa a botar muito necessidade do dinheiro, você pode sair fora e dali não vai dar boa coisa. Verdade. João, nós somos 12, são 8 e 8. Tá. Vamos adiante, Marquinhos, porque o tema de hoje é maravilhoso e é maior um pouquinho do que os demais que a gente vinha fazendo, tá? Mas aí eu queria desde já deixar para vocês aí prestarem atenção que esse tema semeadura que o Hamed desenvolveu aqui, para mim, é um dos mais fantásticos do Hamed. Tá? Para mim, né? Para os outros não sei, mas para mim é, tá? Muito, mas muito importante. Então vou fazer a prece inicial. Pai amado, querido irmão Jesus, amigos espirituais, benfeitores, trabalhadores de nossas casas, nossos anjos guardiães, enfim, toda a legião de espíritos voltados ao bem, que se interessam em nos ajudar, estão sempre conosco, apoiando, intuindo, orientando, guardando, protegendo, enfim. É muito importante, Senhor, estarmos aqui, é muito importante tirarmos esse tempo precioso para refletirmos profundamente nas coisas espirituais. Porque somos espíritos, sabedores de que a influência do meio material, do corpo físico é muito importante para nós, é muito forte em nossas existências, mas temos que aprender, temos que lembrar, temos que refletir muito nas questões espirituais, porque são elas que vão definindo aos poucos realmente a nossa semeadura. E hoje, Senhor, temos esse tema tão importante, semeadura. O que estamos semeando e o que estamos colhendo na nossa caminhada evolutiva. Que assim possa ser, então, graças a Deus. Bom, o Hamed, né, o livro que nós estamos usando agora, chama-se Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver. O Hamed, ele se utiliza da Bíblia, tá? E hoje ele tirou do Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a seguinte frase:
não vos iludais. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Então é uma frase de Paulo de Tarso. E o Hamed vai trazer para nós que a assertiva do apóstolo dos gentios, nesta passagem, é expressiva. Assinala uma orientação essencial a todos aqueles que estão buscando desenvolvimento e crescimento espiritual. Aqueles que possuem total identificação com o Senhor da vida guardam em seu poder uma máxima capacidade de entendê-lo. Por isso afirmam: não vos iludais, de Deus não se zomba. Zomba-se ou desdenha-se das coisas a que não se dá importância. E essa desconsideração ou irreverência pode ter como resultado uma semeadura amarga. O que o homem semear, isso colherá. Na semeadura que nos referimos no versículo em estudo, não é feita a colheita do castigo ou da punição, por zombar da divindade, mas a da infelicidade daquele que não tem por certo um poder superior, que não se rende ou se submete à marca ou selo divino que dirige sua existência. Né? Marca ou selo divino é a presença de Deus em nossas vidas, né? Quem sabe que Deus não é uma mera figuração reflexiva do pensamento filosófico ou religioso, o respeita profundamente, pois está plenamente convencido de que ele, né, Deus, é o psiquismo universal, a causalidade absoluta de tudo o que existe. A pior colheita é a dos frutos da desventura, ou seja, não crer em si como espírito imortal, nem em Deus, e prosseguir vivendo nessa condição. Felicidade é o subproduto de nossa responsabilidade pelo uso do livre-arbítrio. Autorresponsabilidade é conquista de quem reconheceu que ninguém pode nos fazer feliz, uma vez que felicidade é trabalho interior, pode ser compartilhada, entretanto, cada um deve conquistá-la por si mesmo. Somos nós que escolhemos os valores éticos, culturais, ideológicos, religiosos, afetivos, de acordo com a nossa coerência interna e nosso grau evolutivo. E, no entanto, precisamos igualmente compreender que o controle sobre a nossa vida não é ilimitado, nem absoluto. Vale a pena repetir, tá? No entanto, precisamos igualmente compreender que o controle sobre a nossa vida não é ilimitado, nem absoluto. Livre-arbítrio não significa onipotência ou poder soberano. É uma possibilidade de decidir uma força em nossa vida. Não há dúvida, mas não a única que dirige a existência humana. De épocas em épocas somos atingidos por forças que independem de nossa vontade consciente, ou seja, ambientais, culturais, genéticas, políticas e outras tantas, as quais visivelmente não foram objeto de nossa escolha. Podemos ter livre-arbítrio sobre como vamos responder a essas forças, mas não sobre o controle de sua ação e determinação. Um exemplo simples: em certas encarnações podemos nos distanciar do progresso intelecto espiritual, mas não podemos assim proceder indefinidamente,
pois o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. Tá? Aqui já começa também o Hamed a colocar ensinamentos do Livro dos Espíritos. Esse já é um primeiro. Em outras palavras, temos opção momentânea, mas existe uma força determinante que nos faz progredir, querendo ou não, independente de nossa vontade ou liberdade de escolha. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Sem exceção, as leis divinas ou naturais, escritas na consciência, são desígnios de Deus. Indicam ao homem o que deve fazer e o que não deve fazer. Eis aqui outros esclarecimentos dos guias da humanidade que se encontram em O Livro dos Espíritos, os quais têm relação com as determinações superiores que dirigem nossas existências. Então, ele vai colocar assim, sobre a lei de adoração. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira àquele que por ela pede. Isso foi da lei de adoração. Agora, da lei de destruição. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Agora é sobre a lei de conservação. Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência, por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. A maior conquista do ser consciente é conceber que há uma soberania universal, que tudo controla e dirige harmoniosamente. Por isso, ele não teme entregar as rédeas existenciais nas mãos celestes. A maior desdita do homem é ignorar que as vidas são interligadas e que existe para cada um de nós um plano divino, cuidadosamente traçado pela vida maior. É desconsiderar a existência de um desígnio celestial que nos promove, sem que o percebamos, conduzindo-nos ao progresso e à felicidade. Precisamos desafiar crenças equivocadas ou falsos conceitos a respeito de quais são os nossos verdadeiros limites. Na natureza, como um todo, precisa ser obedecida. A natureza em mim precisa ser conduzida. Tá? Então, a natureza divina precisa ser obedecida, mas a minha natureza íntima precisa ser conduzida por mim. Né? Então, o Hamed usa essa frase: eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Essa imagem, utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos coríntios, pode nos esclarecer melhor acerca dessa questão da qual Deus conduz os acontecimentos e as criaturas para o fim que lhes foi destinado. O apóstolo diz: eu plantei, meu companheiro de ideal, Apolo regou. Isso é livre-arbítrio, mas era Deus quem fazia crescer. Isso é ação providencial que tudo faz acontecer. Deus é o mantenedor supremo do universo.
Então a divindade criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Entretanto, não podemos ficar reduzidos à condição de vítima. É necessário quebrarmos o estigma dessa crença inadequada e rompermos os grilhões que forjamos para nós mesmos. Nenhuma pessoa na face da Terra existe para nos servir ou satisfazer as nossas necessidades. Somos donos apenas da própria vida, mas não da vida maior. Isso quer dizer que cada homem tem um mapa sagrado de sua existência, a ser executado com a colaboração do seu livre-arbítrio, porém circunstanciado pelo grande plano da soberania divinal. Por fim, queremos destacar que a noção de causalidade absoluta, que é a vontade de Deus, e de livre-arbítrio, que é a vontade do homem, que estudamos neste versículo, não nos deve levar a uma vida de irresponsabilidade, justificando desajuste, discórdia ou separações, atribuindo-os à vontade de Deus. Ou mesmo acreditar que temos um domínio e controle ilimitados e por isso somos criaturas poderosas, ou que tudo que cremos que seja possível acontecer, acontece. Os conceitos aqui desenvolvidos são fundamentados na autorresponsabilidade e na proposta de nos colocar em contato com a realidade. Pois muitos de nós temos a tendência de não assumir os fatos reais da vida, desviando a mente para fantasias filosóficas para não responder pelas próprias ações. São considerados alienados todos aqueles que vivem sem conhecer ou avaliar os fatores sociais, religiosos, éticos e culturais que os condicionam a viver da forma que vivem, e também aqueles que não percebem os impulsos íntimos que os levam a agir da maneira que agem. Não vos iludais, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso colherá. Ele repete essa frase do início, né, para explicar o seguinte: não são poucos os zombadores inconscientes, que menosprezam e depreciam sem perceberem as incontáveis revelações providenciais que recebem todos os dias. Por não notarem com nitidez a suprema luz agindo em toda parte, semeiam ilusões no terreno da própria alma e vivem indolentes, desinteressados e descrentes diante das verdades eternas. O que sentimos, pensamos e fazemos é nossa semeadura, e não querer assumir nossos sentimentos, pensamentos e atitudes também o é. Somos, em síntese, a causa e o efeito de nossos atos e atitudes. A responsabilidade pessoal e o livre-arbítrio implicam a obrigatoriedade de respondermos por nossas decisões e comportamentos adotados. Então, vocês puderam observar, né? Hamed foi fundo aqui, tá? Na avaliação desse tema, semeadura, né? Ou melhor, né? Não é a semeadura é o nome que ele deu para desenvolver o trabalho, mas ele foi fundo aqui na frase do Paulo, né, aos Gálatas, né? Para que a gente não se iluda, tá? De Deus não se zomba, tá certo? Então, nós vamos zombar de Deus, né, quando não o conhecemos, não o entendemos, tá? Agora, isso também não vai nos isentar de jeito nenhum de respondermos por aquilo que estamos fazendo, tá certo?
nós vimos outro dia, né, o tempo de ignorância, vimos uma outra vez aí passada, né, o Tempos de Ignorância, o outro estudo do Hamed, em que ele dizia isso, né, que a divindade não nos pune, né, jamais, nunca vai punir mesmo, mas não cobra de nós nada que esteja além daquilo que sabemos. Ou seja, vamos responder sempre de acordo com a nossa capacidade de entendimento, mas vamos responder, tá? Então não há prêmios nem castigos na lei divina, lógico, tá? O prêmio seria por quê? Porque você aprendeu e está fazendo direitinho? A lei não te dá prêmio. A lei amplia as suas possibilidades quando você está aproveitando bem. O prêmio é você que faz, né? Mas será cobrado a quem foi mais dado. Então, se você está recebendo orientação, está recebendo ensinamentos, está recebendo possibilidades, está aproveitando bem, será dado a você mais ensinamentos, mais possibilidades, mais trabalho. Porque você está indo bem, vai ser cobrado de você que você continue no bom caminho. Então, será inclusive dado reforço, mais oportunidades para você, né? E pode-se dizer também, com toda certeza, quanto mais você agir de forma correta, vamos dizer assim, de acordo com a própria consciência, que é a lei divina em nós, mais amigos espirituais atuantes você terá ao seu lado, porque você é uma criatura que produz bastante. Se você está produzindo bastante, vai precisar ter mais companhias que o auxiliem e que o incentivem, né, no crescimento. Tá certo? E menos será cobrado daquele que não tiver o conhecimento, que não tiver a busca, que não tiver ainda despertado para a realidade espiritual. Lógico, né? Não se pode cobrar da criança coisas que ela não pode fazer. Comparativamente, se somos espíritos ainda atrasados na caminhada evolutiva, não vai ser cobrado de nós aquilo que não aprendemos, que não descobrimos ainda, ser o melhor. Tá certo? Então, mais será cobrado a quem mais tem, né? Mas não quer dizer que o que tem menos não será cobrado, também será. Mas sempre de acordo com uma análise justíssima, né, a respeito das possibilidades. Porque, veja bem, uma pessoa que tenha deficiência física não pode caminhar, por exemplo, né? Ela fica restrita a uma cama ou máxima uma cadeira de rodas, mas ela pode ser cobrada por não participar ativamente da sociedade? Claro que não. Ela tem limitações muito fortes. Ela pode fazer algo? Pode, né? Tem muita gente que está presa a uma cadeira de rodas ou uma cama e mesmo assim como é que é? É professor, né? Dá aulas, é cientista, continua desenvolvendo suas teses, suas teorias, seus estudos, não é? Mas também, mas eu não tenho nada, eu sou pobre, eu sou carente, eu sou isso, eu sou aquilo. Sim, você não pode usar a sua mente, já que ela funciona perfeitamente, né? Vibrando no bem, oração, sempre voltada para o bem comum, principalmente dos que mais sofrem? Pode. Por que não faz? Eu não sei, não sabia que eu tinha esse poder. Sim, nós temos esse poder, nós temos essa capacidade, né? O amor é uma sementinha, né, que está guardadinha dentro de nós. Basta que a gente regue, fazendo exercícios, pensando bem, agindo no bem, mesmo em pensamento. É uma grande oportunidade de crescimento, é uma grande oportunidade de nos elevarmos espiritualmente. Então, pode fazer? Pode. Quis fazer? Não, não quis. Não quis por quê? Porque não acredita que tenha o potencial para isso. Então, será cobrado de acordo, né? Já aquele que sabe que pode fazer, que deve fazer, mas é preguiçoso, vai ser mais cobrado. Porque tem a capacidade latente, sabe que tem, mas não quer fazer, é preguiçoso. Esse é mais cobrado, lógico.
né? Então, gente, o Hamed coloca aqui para nós, né, muita coisa importante, tá? E referente ao título, né, não zombais de Deus, não vos iludais, né, de Deus não se zomba, tá? As leis divinas que regem a tudo e a todos, elas são implacáveis, jamais deixam de ser executadas, porque elas trabalham para o bem de todos, tá certo? Nós acabamos de ver um outro estudo, né, quando os espíritos diziam para nós ali no estudo que quando o homem, né, o espírito encarnado, que procura socorro, procura ajuda, e é importante falar isso aqui por causa do trabalho da casa, né, de Umbanda, por exemplo. A pessoa vai lá porque sabe que vai passar por uma entrevista, vamos dizer assim, né, por uma conversa amiga, e quem vai conversar com ela vai tentar ajudá-la. Então a pessoa, e é só isso. Eu só preciso ir lá e pedir ajuda que vão tentar me ajudar. Simples assim, né? Então a pessoa vai. Mas eles só atendem 10 vezes. Por que só 10? Porque depois deixam de prestar aquele auxílio todo que estavam prestando. Porque é da lei. É da lei, tem que ajudar. Sempre. E a pessoa foi buscar ajuda. É para ajudar mesmo. Mas a pessoa é teimosa, é reincidente naquilo que está prejudicando a ela mesma. Então é preciso, depois de 10 vezes, eles vão parar, vão dar um tempo. Até que ela, de tanto sofrer, descubra que o problema era dela mesma. E ela que estava criando, gerando o problema para si mesma. Tá? Ah, mas abandona 100%? Não, lógico que não. Imagina um filho de Deus ficar abandonado 100%. Não existe. Ele fica entregue às próprias obras, já que ele está sendo teimoso, né? Reincidente, porque quer ser reincidente. Então ele fica entregue às próprias obras. Essa é a lei. Tá? Então aí eu lembrei disso aqui para falar, né? De Deus não se zomba. Você vai pedir ajuda, você movimenta forças, usa o tempo das entidades que é preciosíssimo para te ajudar, e você zomba. Você continua errando, você continua bagunçando tudo. Então de Deus não se zomba. A lei manda que você fique entregue às próprias obras, tá? Então é isso, gente. Vou deixar para vocês aí, porque o tempo voa, né? Já deu 8h30, eu acho, já deu 8h30. Vamos lá. Marco tá aí? Ou o Doni hoje que está no comando? Eu estou aqui, João. Fique à vontade, Doni. Abre os trabalhos hoje, vai. Ô pessoal, boa noite. Eu vejo assim, quando se fala de semeadura, é muito comum, né, a gente avaliar e procurar uma justificativa por aquilo que está nos acontecendo. E na realidade, quando o que está ocorrendo é positivo, a gente acha que é mérito da gente, né? Mas quando, né, não é positivo, a gente acha que é um castigo. Enfim, nós tentamos colocar a responsabilidade em outra situação e até mesmo em Deus, né? Mas eu vou aqui para o senso comum. O boleto, ele é inevitável. Tudo aquilo que a gente faz, a gente acaba entrando em contato na frente, né? E essa frase eu me lembro muito da minha família, né? Quando eu convivi com meus pais, ainda pequeno, e a minha mãe sempre dizia: meu filho, o boleto é inevitável. Eu nem sabia o que era boleto. Hoje eu já sei muito bem o que é boleto. E tem uns que são muito caros, viu? É difícil da gente aceitar, porque a gente não acha
uma referência daquilo que a gente está recebendo com aquilo que a gente possa ter feito, né? E a etapa não muda. Se nós não passarmos por uma etapa, a gente não vai para outra. A gente já viu isso semana passada. Então, de certa forma, a pior colheita, o Hamed coloca aí, é a dos frutos da desventura. E isso me chamou muita atenção, porque eu, pelo menos, eu sou visitado, né, por essas desventuras, e muitas vezes eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Eu vou citar alguma aqui. É a falta de sorte, às vezes chega uma desgraça até mim, uma má sorte, uma ausência de felicidade, uma expressão de tristeza. Eu sou envolvido por uma tristeza, aí eu falo assim, são os irmãozinhos inferiores que estão aqui me perturbando. E nada, eu criei essa possibilidade em algum momento, e nesse instante eu estou entrando em contato com essa situação. Enfim, o controle sobre a nossa vida, o Hamed coloca aí, não é ilimitado. Isso é, nós podemos trabalhar todos os dias, a todos os momentos, nos perguntando, né? Onde eu preciso melhorar? O que eu vou fazer com isso tudo que eu estou aprendendo? Né? Porque esse controle não é ilimitado, mas nem é absoluto. Eu não tenho controle de tudo. Eu preciso ter essa visão, né? E o Hamed deixa isso aí claro para mim, né, nesse momento. Em algumas coisas eu posso controlar, e a outras eu tenho que passar por elas, porque é um processo lá de trás, e eu tenho que refazer agora, né? Aí ele fala que eu colho questões de infortúnio, mas também colho felicidade, sorte e sucesso. E nós percebemos muito mais, né, as questões contraproducentes que se aproximam de nós, e muitas vezes não nos alegramos e não nos envolvemos muito com a questão da felicidade, da sorte, do sucesso que vem até nós. Mas os dois, tanto o infortúnio quanto a felicidade, a sorte e o sucesso, são passageiros, porque são processos que eu estou passando nesse momento e amanhã já vem outro. Só que, quando eu estou num processo negativo ou de resgate, eu acho que ele vai durar eternamente. E quando eu estou num processo de felicidade também, eu me iludo e acabo sendo até aventureiro, porque eu acho que a felicidade vai durar para sempre. E isso tudo é temporário, porque à medida que a gente vence uma situação, ou a gente é recompensado por uma situação, isso passa. E é preciso passar, porque o processo é contínuo. E ele, até onde eu entendi, ele é ilimitado para o meu controle, mas ele não é absoluto do meu controle. Eu preciso, sim, ainda que feliz, ainda que com sucesso, entender que outras situações vão me envolver. E nada é eterno. Nenhum processo que eu estou vivendo é eterno. Mas eu tenho que ter a consciência de que tudo aquilo que vem até mim é obra do meu passado. Eu não me recordo. E muitas vezes do passado de ontem, nem não é de uma vida, não. É de 2 dias atrás. Eu ofendi alguém, eu maltratei alguém, ou eu fiz uma coisa muito boa sem perceber e estou recebendo um benefício em função disso. Pensei dessa forma, né? E ele coloca aqui, e a felicidade é o subproduto de nossa responsabilidade pelo uso do livre-arbítrio. Então é aí que o Hamed coloca lá em cima no texto, quando o João leu, ele é ilimitado.
E é a autorresponsabilidade é a conquista de quem reconheceu e ninguém pode nos fazer feliz. Olha, incrível isso. Ninguém pode nos fazer feliz. E a gente sempre coloca, ou a maioria das vezes, nós colocamos a nossa felicidade na mão do outro, de Deus, né? Na mão dos espíritos, na mão de um conselho. Nós sempre teremos, né, que o outro nos faça feliz. E não é isso. O Hamed deixa bem claro aqui, e é uma crença que eu tenho, de que a felicidade é um trabalho interior. Pode ser compartilhada, entretanto, cada um deve conquistá-la por si mesmo. O outro não vai conquistar a felicidade para mim, né? Bom, eu penso assim também. E o meu processo de vida, eu tento trazer esses ensinamentos, o meu processo de vida, processo comum, né? Eu julgo os outros pelas suas limitações, né? Crio paradigmas e preconceito. Eu sempre brinco assim com meus clientes. Como é bom falar dos outros, como é bom falar da vida dos outros, como é bom especular a vida dos outros. Mas enquanto eu estou fazendo isso, eu estou esquecendo de olhar para mim mesmo. E no senso comum é muito usual nós sairmos de nós e irmos até o outro, criarmos regra, darmos resposta para as pessoas, né? Queremos impor a nossa vontade, o nosso desejo. É muito expressiva essa atitude no nosso comportamento no dia a dia. Sendo que, na realidade, nós tocamos muito mais, nós falamos muito pouco, né, muito menos das proezas positivas das pessoas, e acabamos fazendo isso, gente, conosco também. Às vezes a gente vê muito mais o nosso lado negativo, né, aquilo que a gente está deixando de fazer, do que propriamente a disciplina que a gente já conquistou. Por exemplo, estar aqui na terça-feira, nesse horário, é uma disciplina, não é fácil. A gente trabalha o dia inteiro e, de repente, né, tira 1h30 para estar aqui conversando, falando com o outro. Isso é uma conquista positiva. Isso é uma proeza. Isso é muito bom. E aqui, o João colocou novamente ali, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é a vontade do homem. Aí isso me tocou muito, porque o Hamed lá no final, ele coloca, e nós somos, as rédeas da nossa existência está na mão dos anjos ou dos espíritos celestiais. Acho que é isso que ele coloca. Então, a todo momento, nós temos ajuda, nós temos influência, né? Outro dia mesmo, o que aconteceu comigo? Deixa eu colocar para vocês. Eu, um homem de quase 60 anos, eu fui no supermercado, fiz a compra na cestinha. Quando eu cheguei no meu carro, ao invés de eu colocar a compra no meu carro e devolver a cestinha, eu trouxe a cestinha. Isso foi inconcebível para mim depois que eu percebi essa atitude minha. Em nenhum momento eu poderia ter feito isso. E o pior, Marcos, João e resto do pessoal, eu não fui lá devolver a cestinha. A cestinha está aqui comigo. Viu, Fábio? Foi uma atitude assim, pensada, né? E eu nem estava precisando. Então, assim, como eu falei, lógico, eu já devolvi a cestinha, viu? Eu fui lá pedir desculpa e já devolvi para o dono, né? E aconteceu uma coisa comigo essa semana e me lesaram também. Eu falei, ó, tá aí, ó, né? E inconscientemente eu lesei o outro e fui lesado. Enfim, é esse entendimento que eu preciso trazer para a minha vida, para o meu dia a dia.
Se não ficar pensando, eu fico entendendo que tudo está contra mim, né? E eu não sou responsável por nada. E a responsabilidade é toda minha. E, para terminar, eu vejo assim, né? Até com os meus clientes, os meus pacientes, como nós nos desautorizamos. Quando falou em semeadura, eu falei, meu Deus, isso é muito grandioso. Como nós nos desautorizamos. Porque, basicamente, nós temos 3 prerrogativas que conduzem a nossa vida. O que eu quero, o que eu devo e o que eu posso fazer. E nem sempre se conjugam harmonicamente devido a diversos fatores, que a gente não vai citar aqui. Mas eu percebo assim, pessoas da minha convivência, e até eu mesmo em alguns momentos, eu vejo assim, pessoas competentes e disponíveis para a prosperidade, sabe? Se fazendo de vítima. Eu vejo pessoas interessantes com inseguranças tremendas para aprender relacionamentos e pessoas saudáveis com fantasmas inexplicáveis de adoecimentos, né? Assim, as pessoas criam os seus processos e, no fundo, às vezes, eu sei que aquilo não é bom para mim, mas eu me desautorizo, eu me permito viver aquilo, né? Eu abro um processo interno e quero viver daquela forma, conduzido de uma maneira com o meu livre-arbítrio. Aí entra o meu livre-arbítrio. Não, eu não quero ser uma pessoa doente, eu quero ser uma pessoa saudável. E dessa forma a gente vai tomando as determinações. E, só para terminar aqui, gente, somos, em síntese, a causa e o efeito de nossos atos e atitude. Aí eu volto para mim e me pergunto, né? Lembrando ainda do supermercado, que eu não digeri bem isso. Faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que gostaria. Enfim, esse é meu entendimento da noite de hoje, e foi assim, muito glorioso para mim. Até mesmo eu ter assim, a oportunidade de contar essa façanha que aconteceu comigo. Obrigado, gente. Que vergonha, Tony. Brincadeira, meu amigo. Pessoal, a Gleice postou aqui o link da nova sala, tá? E daqui a pouquinho a gente migra para ela, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui, algumas frases, né, que me chamaram a atenção. E o Doni até citou algumas, né? Quando ele diz que o controle da nossa vida não é ilimitado. Isso, de alguma forma, contradiz com o pensamento que nós temos, né, dessa autonomia, né, de ação. A gente sempre coloca Deus, né, como o comandante supremo, mas, de alguma forma, quando a palavra ilimitado apareceu, isso me gerou uma sensação diferente, sabe? Caramba, é ilimitado. E foi só no momento, né? Porque logo depois eu botei as minhas caraminholas aqui para trabalharem, né? E isso é bem nítido no nosso dia a dia e no nosso processo encarnatório, né? Quando chega o momento da nossa passagem, né, do desencarne, tá aí uma prova do ilimitado. E vocês me jogaram para uma situação que aconteceu semana passada. Eu fui fazer uma entrega lá em Morro Azul para uma senhora que é
Ela tem 75 anos, ela é engenheira, e ela está indo para a Amazônia. Ela trabalhou lá 20 anos atrás num projeto, né, do governo federal, e agora o projeto está de vento em polpa, e um dos profissionais que estão lá convidaram ela para ir lá visitar o projeto, enfim. E quando eu fui vender material para ela, material hospitalar, e do nada nós começamos uma conversa da Amazônia, de povos indígenas, e a conversa foi parar nas medicinas sagradas, né? E em certo momento ela disse para mim que ela, assim, eu fiquei chocado, porque depois de tantas coisas compatíveis que a gente falava, ela olhou para mim e falou assim: eu não acredito em Deus. Aquilo me chocou, sabe? E eu voltei de Morro Azul, eu estava sozinho, e eu voltei de Morro Azul com aquilo na cabeça. Ela mora num sítio, um contato total com a natureza, um espaço bem harmonioso, sabe? E ela feliz de estar indo para a floresta, para se conectar com todos aqueles encantos, e de alguma forma ela dizer para mim que não acreditava em Deus, dentro da minha percepção, né? Dentro da minha limitação, me pareceu contraditório, sabe? Como pode uma pessoa tão conectada com o todo não acreditar, aspas, no Criador do todo, sabe? Eu fiquei tentando ter uma percepção melhor do que ela quis dizer quando ela disse que ela não acreditava em Deus. E ela foi bem incisiva na fala, sabe? Foi forte. E eu fiquei com aquela percepção, né, de o que ela tem em mente que seja Deus. Só que eu não tive a oportunidade de conversar sobre isso com ela, né? E assim como eu também não tive oportunidade até hoje nessa encarnação de conversar, igual a gente bate o nosso papo aqui, com alguém que não acredite em Deus, que não acredite, né, numa fonte criadora, né, num ser supremo, nessa divindade que a gente tanto fala aqui, né? O João citou: o ser inteligente reconhece uma força superior celeste. E foi nesse momento que eu lembrei dessa senhora, tão conectada com a natureza, tão preocupada com os povos indígenas, e num projeto bacana que ela construiu lá no Acre, e ela dizer para mim que não acreditava em Deus. Aquilo me deixou meio encucado. E ao mesmo tempo me veio uma percepção de que, independente, né, da crença, independente de religiosidade, eu penso que Deus habita dentro de nós, e independente se você crê ou não em algo externo, se nós praticamos, né, todo esse enorme processo que nós, né, julgamos ser um caminho espiritual conduzido por esse ser, os seres celestiais, de alguma forma todos creem, né, em alguma coisa. E nós somos, eu até anotei aqui que nós somos energia, né? Então, se nós somos energia, nós temos a capacidade de nos, né, aproximar ou de repelirmos, né, energias não pactuantes, né, não semelhantes. E eu fiquei com esse pensamento quando eu tentei conectar a semeadura, né, a semeadura do Marcos enquanto encarnado, com a semeadura da natureza.
E a obra de arte, né, o Criador, ele é tão perfeito assim no processo da natureza que é muito simples, apesar de complexo, é muito simples a gente entender o processo que acontece na Terra e transformar ele para a nossa vida. E uma coisa que eu tenho praticado, né, desde que eu vim morar aqui, onde a gente vive, foi quando eu comecei a plantar os pés de fruta, e agora lá no Divina Luz, a gente fazendo plantio de algumas plantas lá, como é importante, né, não só plantar, não só semear, para aquilo que nós plantarmos realmente, né, fluir e de forma orgânica crescer, né, evoluir, se expandir, não basta a gente só semear. A gente precisa preparar a terra, precisa preparar a semente, precisa plantar, precisa adubar, precisa regar, precisa podar, né? Precisa estar de olho para alguma lagarta ou a formiga não vir destruir, e também aguardar o processo orgânico acontecer. E isso me veio esse insight tentando fazer uma comparação com as nossas relações. No estudo anterior nós falamos, né, sobre nós evoluirmos no nosso processo, né, de conexão humanoides aqui. E a partir do momento que eu conheci o Doni, de repente foi a hora que a gente plantou a semente. Mas só te interromper, está aparecendo uma mensagem aqui dizendo que vai fechar a sala. Ah, então vamos para outra, né? Desculpe, eu acabei falando demais aqui. João voltou. Podemos, então? Pode, Denise. Então, assim, eu fiquei tentando fazer uma comparação, né, do processo da semeadura da terra e a semeadura, né, no nosso processo como seres encarnados aqui na terra. E pensando, né, no que nós produzimos na nossa convivência, como seria uma boa semeadura com o meu próximo. E eu dei o exemplo do Doni, porque ele estava aqui, aberto aqui de frente para mim. Então, assim, esse processo que a semente passa, né, por regar, podar, adubar, né, cuidar, a gente pode utilizar isso, né, esse ensinamento da Mãe Natureza nas nossas relações, né, no nosso convívio, no nosso contato, né, na nossa convivência. Mas o principal é como utilizar isso no meu processo interno para eu me tornar, né, uma semente melhor, e eu me tornando uma semente melhor, eu possa dar frutos melhores, ou uma sombra melhor, ou flores melhores, né? Enfim, depende do propósito a ser alcançado. Mas eu fiquei com esse insight hoje, com essa percepção, né, de que essa semeadura, ela não é um simples fato, né, é um fato pontual. É um longo processo que a gente vem construindo ao longo das encarnações, mas que, falando da atual, né, do nosso presente, e é uma coisa importante eu estar presente no momento presente, a gente tem que voltar esse processo para interiorização, né, para que eu possa me regar, me adubar, me cuidar com o máximo de qualidade possível, né,
para que essa semeadura ela realmente tenha boas raízes, né, tenha um bom tronco, enfim, todo o processo que a Mãe Natureza nos mostra. Um exemplo claro fica agora no inverno, né, que as plantas, né, as energias delas ficam todas voltadas para o seu interior, né, para a parte que está embaixo da terra, e é o melhor momento para você fazer podas, né, principalmente dessas frutíferas, né, você poda ela e deixa ela lá adormecida, no tempo certo ela vai retornar. E o ciclo agora do inverno faz com que a gente fique mais dentro de casa por conta do frio, né? E de alguma forma, se nós soubermos nos conectar a esse ensinamento, a gente tem muitas fontes, né, de busca para que a gente possa se aprimorar, né? Assim como elas concentram a energia no interior, que a gente possa também praticar isso dentro do nosso sagrado. Então, em resumo, seria isso, pessoal, que essa nossa semeadura, penso eu, que a gente saiba entender todas as etapas, né, todos os ciclos, todos os cuidados para que a gente possa, né, ter um êxito, né, que seja de forma satisfatória. E aí a gente entra, né, na parte da colheita, né, que né, plantou, vai colher. Então, se a gente tiver atento a todo esses detalhes, né, de um processo maravilhoso, eu acho que crendo ou não em Deus, né, a gente consegue ter êxito no processo. Hoje eu fiquei meio confuso. Mas é isso. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Fala, Fábio. Fica à vontade, meu amigo. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Ô, Doni. Eu ri muito aqui, cara. Bom, primeiro eu gostaria de perguntar se vocês conhecem a música A Perfeita Alegria. Conhecem a música A Perfeita Alegria? Eu vou pedir a Jéssica para botar no bate-papo aí o link dela do YouTube, beleza? Gostaria que vocês ouvissem depois. Acho que essa música fala um pouquinho do tema de hoje. É Francisco de Assis conversando com Frei Leão. Muito, muito legal. Fala justamente isso, né? Sobre a perfeita alegria. E uma coisa também que eu levo para mim sempre está na minha mente, a tudo dai graças, né? Ou seja, tudo que vem para o bem, né, Marcos? E se nós, por exemplo, eu acho que eu posso falar na minha pessoa. A partir do momento que eu creio em Deus e creio que tudo é pela vontade de Deus, bom, a única coisa que me resta é dar graças, né? Então, eu não sei qual é o propósito de Deus, a gente não sabe qual é o propósito de Deus de cada coisa, mas uma coisa eu tenho certeza, tudo é para o nosso bem. Assim como eu sou pai, e, claro, não chego nem perto, sou imperfeito, mas cada podadinha que eu dou no meu filho, por exemplo, não faça isso, ou faça isso, sempre pensando no melhor crescimento que ele possa ter. E assim eu creio que Deus também é para conosco. Eu tenho certeza disso. E em relação ao livre-arbítrio, eu já venho falando e questionando isso já há muito tempo, e pensando, porque, bom, se a gente pensar lá em quinta dimensão, ou na sexta dimensão, é um estudo um pouco mais à frente, talvez,
mas se a gente pensar em quinta dimensão, né, ou sexta dimensão, e daí para frente, o tempo e espaço, ele é bem diferente, né? Às vezes até meio que tudo acontece no agora. Então, se assim é, até onde está o meu livre-arbítrio, né? Porque se tudo que eu vou viver em alguma parte, em alguma dimensão, isso tudo já aconteceu, né? Então, até onde vai o meu livre-arbítrio? Será que eu tenho realmente o livre-arbítrio? Ou será que eu só estou experimentando uma coisa já pré-determinada, até por mim mesmo, numa consciência superior minha mesmo? Bom, é um bom questionamento. Então eu fico muito tempo, às vezes, refletindo sobre isso. Tempo e espaço é uma coisa que, desde que eu tinha os meus 10 anos de idade, eu gosto muito, muito, muito de tentar entender e estudar. E está muito relacionado à física quântica, principalmente hoje em dia, né, ela está mais difundida, é mais falada, mas eu já estudo física quântica já há muito tempo atrás, inclusive na escola eu tive grandes debates com as professoras, quando falavam que um corpo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo no espaço. Eu falava, não pode sim, né, inclusive até levava lá, né, experiências, né, da física quântica, como por exemplo a fenda dupla, enfim, alguns experimentos, né, que mostram que sim, que um corpo pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo no espaço, porque como o Marco falou, nós somos energia, e quando somos energia, nós vibramos, é igual o violão que está aqui do meu lado. Esse lance de sintonia é muito legal, porque quando eu toco a corda Mi de cima, o violão ele tem a afinação Mi, Ré, Sol, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Então a primeira corda de cima do violão mais grossa ela é Mi, e a mais fininha de baixo também é Mi. Quando eu bato a de cima, a de baixo ela vibra, sem eu precisar colocar a mão, porque ela entra em ressonância com a de cima. Então as duas trabalham juntas, né? E quando nós também vibramos determinada frequência, nós também ativamos como se fossem outras cordas que vão vibrar junto conosco, né? Então o nosso campo ele se torna mais forte e vai mais longe. Isso não quer dizer que outras ondas também possam ser tocadas e também entrar em dissonância, né, com o tom que eu estou tocando. Exemplo, quando eu toco um acorde, por exemplo, eu estou tocando o acorde de Dó, eu estou tocando a primeira, que é Dó, a segunda, a terceira, a que é Mi, e a quinta. Isso forma um acorde, né? Então é o Dó, o Ré, o Mi, o Dó, o Ré, o Mi, o Ré, Mi, Fá, Sol e o Sol. É isso mesmo? A quinta de Sol? Não esqueci agora. Mas é a primeira, a terceira e a quinta. Então é um acorde. Então, às vezes a gente né, acha que eu estou me sentindo super bem e de repente a gente sente uma dissonância, vamos colocar assim dessa forma, né? Bom, a tudo dai graças, né? Às vezes é um acorde, é necessário, né? Às vezes é uma sinfonia que está sendo tocada e nós fazemos parte disso. Porque muitas vezes, chega uma coisa, vamos colocar uma certa angustiazinha, uma pontinha de tristeza até nós, e de imediato a gente já pensa e às vezes quer afastar, desculpa pelo barulho, a gente quer afastar isso, né, de imediato. Às vezes não, às vezes eu paro, escuto essa tristeza, procuro saber de onde ela vem e, bom, de uma certa forma a gente tenta, como que eu vou dizer isso, gente? Não harmonizar, não é a palavra correta, porque harmonizar não, sim, seria harmonizar, eu não sintonizo naquilo, mas eu harmonizo aquilo, sabe? É como se fosse
um filtro, né? A gente pega, por exemplo, o raio solar quando ele bate num prisma, ou quando ele bate, né, nas gotículas de água da chuva, ele se transforma num arco-íris, né? Então, a gente também tem esse poder de fazer isso. Então, muitas vezes a gente quer repelir, assim, de cara, né, as coisas que a gente acha que são ruins, e, né, enfim. Como, por exemplo, imagine vocês, eu me peguei pensando também, né, se Cristo viesse entre nós hoje, será que se ele batesse na nossa porta, será que nós abriríamos a porta para Cristo? Eu tenho certeza em que ele se apresentaria como um mendigo. Ele se apresentaria da mesma forma que ele se apresentou lá atrás, né? Um homem simples, de vestimenta mais simples e andarilho. Será que nós abriríamos a porta para ele? Será que se ele batesse na nossa porta, como ele fazia lá 2000 anos atrás, e pedisse abrigo e morada, e abrigo e comida, será que nós daríamos para ele? Ou será que nós olharíamos e já, né, para não, porque, né, olha como está, enfim. Então, a tudo dai graça, sabe? Eu penso assim, eu tento agir assim. Não, claro que eu não ajo assim sempre, mas eu estou sempre me cobrando isso. A tudo dai graças, porque tudo que vem, vem para o nosso bem. Tá? E, mais uma vez, gente, não deixem de ouvir a música, tá? A Perfeita Alegria. Eu acho que tem muito a ver com o que foi dito hoje aqui até agora, tá? A Perfeita Alegria. Qual é a Perfeita Alegria? Só para dar uma palhinha para vocês, ele diz assim, que a perfeita alegria não importa o jeito que você esteja, não importa. O importante é você conservar a sua paz. Não importa onde você esteja ou pelo que é que você passe. Se você estiver em paz, essa é a perfeita alegria. Mas vale a pena muito ouvir a música, porque ele descreve assim de forma muito, muito rica a perfeita alegria. Bom, gente, muito obrigado, gratidão pela oportunidade de participar mais uma vez e estar ouvindo vocês aqui e também poder estar compartilhando o que a gente consegue compreender, estando certo ou não estando certo, a gente não sabe. Como que a gente vai saber se está certo ou se não está certo? Mas é o que vem do nosso coração. Beijo no coração para cada um de vocês e feliz dia do amigo aí para todo mundo, tá, gente? Valeu, Fábio. Um abraço, meu amigo. Mais alguém querendo participar? Délio abriu a câmera e foi sem querer ou vai participar, meu amigo? Tá sem som. Tem que apertar aí o microfonezinho aí. Délio? Vamos lá, pessoal. Délio, acho que ele nem viu que ele abriu a câmera ali. Alguém querendo participar, fique à vontade, viu? Tá na fila? Vamos lá, Vinícius. Posso? Claro. Bom, vou tentar falar um pouquinho aqui, porque vocês sabem que eu me embolo todo para falar, né? Mas eu vou colocar aqui o que me tocou bastante no estudo de hoje. Livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, a gente tende a pensar que eu tomo as rédeas da minha vida e o caminho que eu traçar, né, vai ser aquele caminho que eu vou atingir lá na frente e a consequência é minha, tá? De fato, né? De fato isso acontece. Porém, né, existe todo um plano divino, né, que escolhido por nós mesmos, desencarnados, justamente para a gente poder corrigir coisas, né, que nós fizemos lá atrás, tal. E esse plano, né,
que foi traçado por nós mesmos, às vezes a gente tende a se desviar dele, colocando as nossas próprias vontades aqui, né, na frente. E a espiritualidade, ela coloca para a gente toda a facilidade, né, para a gente estar no plano correto, naquele plano divino que foi traçado por nós mesmos. E quando a gente toma consciência, né, de que existe esse plano divino, de que as nossas escolhas influenciam muito nesse plano divino, que esse divino é um plano individual, né? Porém, ele é tipo, cada um tem o seu, né? Cada um traçou o seu plano, porém eles se cruzam, né? Eu preciso aprender com os meus amigos e com os meus inimigos também, né? Porque não propriamente inimigo, né? Aquele irmão que acaba despertando em mim sentimentos que são ruins. Então, é através do meu inimigo que eu descubro que eu posso sentir raiva, que eu posso sentir meu. E corrigindo, né, eu me conhecendo melhor e tendo consciência, né, de que para eu poder traçar o meu caminho, enfim, lá no final eu consiga encontrar a minha felicidade, porque a felicidade realmente está em mim. É isso aí, só isso. Está tudo dentro, né, Vinícius? Você já tem uma música bacana, você já é o que pode ser e pode tudo, por tudo ser. Délio, você vai falar, meu amigo? Tem que abrir o microfone, eu não consigo ativar para você daqui. Aperta aí o botãozinho do microfone aí do lado onde você abriu a câmera. Agora você fechou a câmera. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Vamos esquentar o frio, ativando as cordas vocais. Mais alguém que queira participar? Fique à vontade. Oi, gente. Boa noite. Oi, Marília. Boa noite. Fique à vontade, viu? Obrigada. Eu vou contar duas situações que aconteceram comigo, né? Que eu tenho um período que eu estou desempregada, né? Essa questão que a gente estava conversando agora, né? Que tudo dá graças, né? Aí eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque eu tenho 2 meninas e tudo. E o tempo foi passando, e eu não consegui nada. Aí depois de um tempo, deu um estalo assim na minha cabeça, né? Eu falei, acho que eu vou me arriscar a fazer um curso que eu já queria fazer muitos anos atrás e eu nunca tinha tempo. Aí eu vou tentar fazer. Aí eu corri, fiz a inscrição e fiz o curso. E assim, não é que eu me encontrei nesse período de desemprego, de dificuldade, de luta, de, vamos colocar assim, né, entre aspas, né, tudo de ruim estava acontecendo e eu estava assim meio deslocada. Aí eu fiz um curso, estou terminando já e eu estou super, super feliz, super realizada. Tenho altos projetos pela frente, né, até um curso para começar a tatuar, né. E eu sempre gostei muito de desenhar, nunca tinha pensado em colocar isso em prática. Então, tem até que falar, né, que a Gleice me ajudou muito também. Né, não posso deixar de ser grata, que ela me deu a maior força. Enviou, inclusive, um kit para mim completo, que eu não esperava. Chegou na minha casa, ela falou que era medicamento pro gato dela, que ia chegar aqui, enfim.
acabou chegando aqui em casa e eu fiquei super feliz. Então, assim, as coisas foram acontecendo de uma maneira que eu só conseguia realmente dar graças, né? A tudo que estava acontecendo naquele momento, mesmo eu passando por um período de dificuldade. E eu realmente fiquei muito grata, né, por essa situação. E uma outra que aconteceu comigo, né, é até parecida com a questão da cestinha. Nesse curso, o professor, ele liberava sempre pra gente levar para casa, né, uma pele artificial que a gente usa para poder treinar. Aí, a pele que a gente usa, geralmente, é a frente, né, e o verso dela. Só que já tinha usado a frente e o verso. Aí eu achei que não tinha problema nenhum levar. Aí eu peguei a pele artificial e levei para casa. Só que com aquele peso, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, será que eu podia levar mesmo? Eu deveria ter perguntado, por que eu trouxe? Por que eu levei? E aquilo ficou me agoniando, e o curso era só uma vez na semana, né? Era só os sábados. A prova agora eu vou fazer dia 22 e acabou, né? Aí eu fiquei a semana inteira com aquilo na minha cabeça, martelando, e eu agoniada. Aí quando eu cheguei na sala no sábado, eu ia perguntar pro professor, né? Só que aí ele falou, gente, alguém levou a pele para casa? Aí eu levei. Só que assim, eu falei porque aquilo já estava me angustiando e eu precisava falar. Aí eu falei, não, eu levei, mas eu pensei que não tinha problema porque já tinha usado os dois lados e provavelmente ia pro lixo. Aí ele falou, não tem problema não, mas é para você colocar debaixo da próxima que você vai usar, né? Aí quando Doni, né, contou a situação da cestinha, eu lembrei dessa situação da pele artificial que eu levei para casa, né? E aí a gente fica sabendo, realmente, no fundo, a gente sabe que não tá legal, que não tá certo, e às vezes acontecem coisas com a gente no decorrer, né, depois disso que aconteceu, a gente às vezes fica, poxa, por que aconteceu isso comigo? E tal, e é aquela coisa pequenininha que talvez você achava que não era nada demais, aí depois aconteceu uma outra situação para você, né, se atentar ao que você fez naquele momento e que não condizia com a sua índole, com a sua, né, com o seu caráter, né? Uma coisa que não é nosso, assim, a gente se sente mal por ter feito aquilo ali. E eu achei interessante ele falar, porque me deu voz também, me deu, né, para eu poder também falar aqui sobre isso. E é isso. Gratidão por estar participando aqui com vocês. Legal, Marília. Sempre muito bem-vinda, viu? Odélio. Obrigada. Vai falar? Agora eu tô te vendo, só não tô te ouvindo. Tem que abrir o microfone. Aperta você tá no celular? Dá um toquezinho na tela, eu acho que vai aparecer a opção do microfone. Dá um toquezinho assim na tela. Apareceu aí o microfone? Aí, abriu. Ô Marco, estou muito feliz. É que eu não estou adaptado muito ao celular, né? Então eu saí daquela sala, eu custei entrar, e aí mexi na câmera aqui, e eu estou me adaptando, né? Eu estava sentindo muita falta da reunião, né? Já estou às 3 ou 4 semanas aí participando da reunião. Eu sempre participava lá na Divina Luz, né? Gostava muito, me preenchia muito. A parte espiritual eu gosto muito, né? Então, eu estou agradecido a você, ao João, a todos aí, novos irmãos aí da Divina Luz aí. Estou muito grato de participar hoje hoje falando, né? Sem querer, tive que falar, né? Eu fico muito feliz aí pelo carinho de vocês. A semeadura aí, sobre a semeadura que o João falou aí, né? É que essa semeadura já está dentro de nós, né? Espontaneamente a gente vai semeando gradativamente a todos que precisam da palavra, de um conforto, de um olhar, de um sorriso, né? E é isso que eu entendo do semeadura, é isso, né? E sempre que esses ensinamentos da Divina Luz aí do João e seu aí, a gente sempre conversa com um, conversa com o outro, a gente passa sempre uma mensagem um pouquinho a mais
de conhecimento para quem precisa, né? A gente passa a ser um pouquinho de luz, né? A luz a mais que a gente recebe aí. Muito obrigado, tá, Marquinhos? Eu fiquei feliz em participar, de falar um pouquinho, né? Mas eu não sou bom em falar, não. Eu sou mais bom em adquirir o conhecimento dentro de mim, entendeu? E está me fazendo muito bem, estou muito feliz por vocês ter o carinho aí por mim aí. Muito obrigado, tchau. Alô, Délio, você é um querido por todos nós, cara. Seu sorrisão já faz toda a diferença, sabia? Já é aquilo que eu falei da energia, né? Que nós somos energia, e você, para mim, é um exemplo disso, assim. Ele está sempre com esse sorriso, sempre brincando, e vai alegrando todo mundo. E eu tô te esperando lá no terreiro, tá, Délio? Eu não esqueci não, tá bom? Tá legal, Marquinhos. Um abraço. Vou lá, qualquer hora eu apareço lá. Tá certo. É um prazer, tá? Tudo de bom. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Mais alguém? Ainda temos 2 minutos aqui. João? Marquinhos? Espera aí que a Janaína abriu aqui. Vamos lá, Janaína. Boa noite. E pegando um gancho que o seu Délio falou, é isso mesmo, seu Délio. Um abraço, um olhar fraterno é sempre bem-vindo. Eu sempre ouvi, tem até eu acho que é uma canção, que é um abraço dado de coração, é uma benção, uma benção, uma benção. Né? Sintam-se abraçados e uma boa noite para todos. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma benção, é uma benção. Você está indo muito na macumba, hein, Janaína? Olha lá, hein? É isso aí. Fica com Deus. Amém. João 9:29. É contigo. Eu vou voltar aqui, Marquinhos, já quase no final do texto de hoje. O Hamed dizendo assim: os conceitos aqui desenvolvidos são fundamentados na autorresponsabilidade e na proposta de nos colocar em contato com a realidade. Pois muitos de nós temos a tendência de não assumir os fatos reais da vida, desviando a mente para fantasias filosóficas, para não responder pelas próprias ações. Tá? Caramba, né? Esse tal de Hamed é danado, terrível. Porque a verdade é essa mesmo, né? Nós temos uma linha de conduta que é exatamente isso, tá? Praticamente o tempo todo a gente está, se não ficar acordado, né, desperto, praticamente o tempo todo a gente está fugindo da realidade. A gente está querendo fantasias, a gente está querendo ilusões, a gente está querendo, né, fantasiar demais as coisas. A verdade é essa, tá? Ah, mas, né, se o governo fosse outro, estaria acontecendo diferente. Mas o governo é o que está lá. E o que está acontecendo é o que está acontecendo. Você vai fazer o quê? Né? Você vai ficar o tempo todo falando no si, né? Tentando encontrar uma outra realidade para você? Então assume a realidade que está acontecendo, entendeu? As minhas escolhas são as minhas escolhas, eu tenho que assumir. Se elas são boas, né, que eu assuma e siga em frente. Se as minhas escolhas não são boas, eu tenho que assumir que não são boas. Eu não tenho que ficar me iludindo com elas para justificar. Bom, já que eu fiz, agora vai ficar assim. Não. Se eu fiz e não está bom, eu tenho que consertar, eu tenho que rever, né, tenho que aperfeiçoar. Né? Outro dia o
tempo atrás aí, 1 mês atrás mais ou menos, não, precisava pegar um gato aqui para dar um susto nele. Falei, vou fazer uma armadilha para pegar o gato, mas não vou machucar o gato, é lógico, né? Para dar um susto só. Fiz uma armadilha pequena. O gato era grande demais, né? Ficou preso, mas fugiu, porque ele era pequena demais para ele. Aí a Simone brincou aqui comigo, né? Falou assim, pô, você tá mal, hein? Eu falei assim, não tem problema. Tudo na vida que não dá certo tem que ser aperfeiçoado. Eu falei, vou fazer outra, né? Vou me basear nos erros dessa daqui e vou fazer uma melhor. Fiz uma melhor. A melhor eu já peguei um monte de gato. Não é para fazer mal pro gato, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é só para dar um sustinho neles, para ver se eles param de fazer bagunça aqui. Se você deixar, eles tomam conta, né? Não dá. Mas, entendeu? Então, tudo na vida você tem que aperfeiçoar. Você não tem que ficar iludido que você vai fazer certo na primeira vez, que você é o dono da verdade, que só o que você faz está certo. Isso é ilusão, né? Buscar respostas, né, que no fundo são respostas que te agradam e não respostas verdadeiras. E tem que parar com isso. O verdadeiro é o verdadeiro, o falso é o falso e pronto, tá? Se eu estou bem vivendo do jeito que eu estou, a minha vida tem que ser uma vida progressiva, né? Se eu estou bem, tem que ter progresso, tem que sair coisas boas. Quando não está saindo coisas boas, quando não está tendo um progresso, eu não estou bem, eu não estou fazendo as coisas bem. Então tem que aperfeiçoar, tem que assumir, né, que precisa melhorar, precisa mudar, e tem que investir nisso, né? Não há investimento mais necessário, mais urgente do que investir em nós mesmos. Igual acho que Marília, né, que falou aí agora há pouco sobre a tatuagem, né? Estava na pior lá, né, desempregada e tal, preocupada, e foi fazer um curso e se encontrou. E eu estava justamente lendo uma coisa aqui, quando ela falou isso, né? Todos nós temos uma encarnação programada. A nossa encarnação, normalmente, né, na maioria esmagadora dos casos, ela é programada, ela não é desastrosa, tá? E muitas das vezes, essa programação foi feita aí com a nossa participação mesmo. Tem vezes que não, né? Nós não podemos participar, não reunimos qualidades, né, necessárias para participar desse planejamento. Mas muitas vezes, sim, a gente participou. A gente pediu determinadas coisas que precisávamos experienciar, precisávamos como provações, né? E teve o concordo dos nossos benfeitores espirituais, tá? Então, assim, você é preciso encarar a realidade, né? Eu, graças a Deus, né, todas as vezes que alguém chegou para mim dizendo que estava pior, desempregado, doente, que não podia trabalhar, não sei o quê, né, eu sempre dei uma palavra de encorajamento, né? E quando a pessoa fala assim, eu estou desempregado há muito tempo, não consigo encontrar nada, eu simplesmente digo para a pessoa assim, olha, se vai fazer ou não sei, né? Mas eu sempre digo, falei, já que você quer trabalhar e não está conseguindo emprego, por que você não sai fazendo nem que seja 1 hora por dia ou quando for possível, por que você não sai trabalhando gratuitamente numa obra social, né? Arruma um jeito de fazer um trabalho para que os outros vejam que você está trabalhando e sem receber nada. Vai te dar vai valorizar a sua autoestima e ao mesmo tempo você vai se mostrar, os outros vão ver que você está trabalhando. E no meu entendimento, uma das maneiras, vamos dizer assim, né, mais gloriosas que tem numa crise de desemprego é quando as pessoas veem você trabalhando. Entendeu? Eu não sei porquê, mas eu sempre entendi dessa forma. Entendeu? As pessoas vendo você trabalhando, você vai ter muito mais chance de conseguir um emprego, né? Então, faz alguma coisa, né? Vai fazer um trabalhinho aí numa área social, deixa as pessoas verem que você trabalha, deixa as pessoas verem que você se mexe, porque senão você pode cair naquela tendência de que, eu estou apático, eu estou deprimido, né? Eu estou fechado dentro de
mim mesmo, porque eu não estou tendo sorte, eu não estou conseguindo nada, isso está me matando aos poucos, não sei o quê. Então sai disso. Deixa os outros verem que você trabalha, que você está fazendo alguma coisa. Muda, a realidade muda para você. Tá? Então, assim, né, a presença divina em nossas vidas, ela é constante. Né? Não existe oração sincera, principalmente quando você sabe exatamente o que está pedindo, é de acordo com a lei de Deus o que você está pedindo. Não, então não existe oração que seja negada. Todas são atendidas, todas. Né? E como dizem, né, não tem oração mais verdadeira, tá, do que uma atitude sincera. Tá? Às vezes a atitude que você toma, sendo sincera, é uma verdadeira oração, uma poderosa oração. Quer ser ajudado? Vai ajudar. Quer receber? Dá primeiro. Né? Quer alcançar? Procura. Quer que a porta se abra? Bate nela. Não é assim? O ensino evangélico, ele é muito profundo, gente, para a gente pensar muito nele, tá? Saia de dentro de si mesmo que o mundo te verá. Mas enquanto você estiver preso dentro de si mesmo, vai ficar difícil alguém te ver, né? Porque essa situação de vítima, né? Não tenho sorte, sou um infeliz, né? Não estou preparado. Mas o que você está querendo para você, na verdade? Todo trabalho é digno, dizem os espíritos. Não importa o que você vai fazer. Se é um trabalho, realmente, todo trabalho é digno. Nós somos espíritos. O espírito não tem que estar preocupado com posição, né? Com projeção. O espírito não tem que estar preocupado com isso. A maior projeção que nós podemos e devemos, né, fazer é por nós mesmos. Faça o bem a você, que por tabela você vai estender o bem aos outros. E o que mais que a lei divina espera de você a não ser isso? Então se projete fazendo alguma coisa, se projete saindo ao mundo. Agora, se fechado dentro de si mesmo, não vai conseguir se projetar para nada. Né? Então, aquele que sai em busca vai encontrar. Tem que bater para a porta abrir, senão a porta não abre. Tem que abrir a boca para os outros saberem o que você está sentindo, o que você está sofrendo, senão não vai dar certo. Tá? Todo mundo vai achar que você está bem. E não está, né? Então é isso. Esse nosso estudo de hoje, do Hamed, né, sobre a semeadura, claro que ele é muito maior ainda do que está aqui, né? Aqui é um estudo, é um resumo, né? É uma visão de um espírito, muito boa, por sinal, grandiosa, por sinal. Mas é a experiência de um espírito. Imagina Jesus falando para nós, né, 30 minutos sobre semeadura. Nossa mãe, a gente ia ficar, né, num estado de êxtase assim que ia custar para voltar para a realidade, com certeza. Porque ele ia colocar tanta coisa que a gente nem sequer imagina, né? Coisas tão fáceis de entender, de perceber, mas que até agora a gente não conseguiu perceber, entender, seja lá o que for, né? Então é muito profundo, né? É muito profundo. Essa busca, né, de felicidade, tá? Ela não pode realmente nós não vamos encontrar a felicidade se a gente não lutar por ela, né? A felicidade é uma luta, é uma conquista, não é assim? Qual é o maior problema do ser humano? O maior problema do ser humano é ignorar a si mesmo. Quando o ser humano começa a querer ser algo que ele não é, ele só vai sofrer, logicamente. Tá? Mas quando ele começa a entender e aceitar o que ele é, ele vai muito mais longe.
né? A questão da realização pessoal. Onde está a minha realização pessoal? Cada um vai responder, né, da maneira como entende, da maneira como está projetando a sua existência atual nesse momento. Eu sei disso. Mas, no fundo, o que todos nós mais precisamos é coisa básica. Se você não tiver água para beber, você está muito mal. Não vai longe, né? Se você não tiver alimento adequado, você está mal, você não vai longe. Se você não tiver disponibilidade de respirar, você não vai longe. Quer dizer, as coisas mais importantes são as mais simples. E por que a gente complica tanto? Por que para ser feliz, né, tinha que estar lá com o dono da Amazon subindo no foguete lá hoje de manhã, lá, indo 15 minutos no espaço e voltando? Isso aqui é felicidade. Por quê? Porque ia estar do lado do cara, um dos caras mais ricos do mundo, fazendo uma aventura que podia dar um acidente ali, não sobrava nem célula dele para contar a história, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? As coisas mais importantes são as mais simples possíveis. São aquelas que realmente a gente precisa, né? Trabalhar é necessário, todo mundo sabe disso. Se não trabalhar, não desenvolve inteligência, né? Então tem a lei do trabalho, por causa disso. Lei divina, né? Lógico. Lei divina, lei do trabalho. Mas, eu digo lei do trabalho, gente, não é que seja lei do trabalho, tá? Eu digo lei do trabalho é porque é uma condição, né, da lei divina. Se você não trabalhar, você não desenvolve a sua inteligência, tá? Essa deveria ter falado assim desde o início, né? Se você não trabalhar, você não desenvolve sua inteligência. Verdade é essa. Você não pode ficar parado, você não pode ficar estagnado, certo? E aqueles que insistirem nisso, é o que a gente viu aqui, é o livre-arbítrio. Mas é um péssimo uso do livre-arbítrio, porque, né, vai ter que depois recuperar o tempo perdido e vai lutar desesperadamente para recuperar o tempo perdido e vai encontrar 1001 obstáculos que vai ter que superar. Tudo por quê? Porque quando teve a chance, preferiu ficar parado, né? Então é isso aí, temos que trabalhar, exercitar, tá? E que cada opção nossa, né, cada escolha nossa pelo trabalho, seja ele qual for, a gente abrace com muito carinho, com muita alegria. Preparado ou não, né, especializado ou não para aquilo que a gente quer fazer, não importa. O que importa é que tem que começar. Ninguém chega ao topo, né, se não subir o primeiro degrau. Então vai fazendo, vai tentando, vai se especializando, vai chegando lá, né? E vai ter certeza que vai chegar lá e vai mesmo, tá? É a lei divina. Então vamos fazer agora a prece final, o encerramento aqui do nosso trabalho de hoje. Sabendo, Senhor, que cada um de nós utiliza os recursos intelectuais, morais, para seguir os caminhos que estamos optando por eles. Quando temos, Senhor, consciência plena de que as nossas escolhas são perante as leis humanas, perante as regras sociais, perante as leis divinas estão erradas, é um direito nosso, inclusive, seguir adiante. Mas a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. A qualquer momento teremos que prestar contas das opções erradas que fizemos. E elas chegarão cobrando de nós uma mudança, um resgate, uma reconstrução. Portanto, não podemos nos rebelar contra aquilo que volta para nós. Mas, Senhor, sabemos também que no dia a dia, muito do que tem voltado, nós não estamos aceitando. Estamos reclamando, estamos revoltados, estamos chorosos, porque achamos injusto o que estamos passando,
ou que podemos vir a passar, caso seja visível que aquilo irá acontecer. Mas que nós nos lembremos de que a lei é uma só para todos nós e a lei é altamente educativa. Se eu faço a boa semeadura, terei a boa colheita, porque ninguém poderá colher por mim o que eu semeei. Não na questão espiritual, mas também, Senhor, saber e ter certeza de que se eu sei que semeei o que não é bom, o resultado será para mim, o resultado será a colheita não boa. Mas essa colheita não boa representa simplesmente uma grandiosa oportunidade de aprendizado. Aprender com o próprio erro, aprender com a própria dificuldade, com a própria teimosia, com as próprias escolhas. E assim, caminhando com as nossas dificuldades, mas certos de que não podemos fugir da responsabilidade da caminhada, que possamos seguir adiante todos os dias, diante de todas as provas, diante de todos os resgates, quando acontecer, na certeza de que sairemos mais fortes, seremos os vencedores sobre nós mesmos. A gratidão, Senhor, será sempre imensa de todos nós, porque a vida realmente é um presente. A vida é uma escola. A vida também é uma escolha. Além de ser uma escola, um grande presente divino, também é uma escolha. Porque hoje o que estamos buscando são objetivos realmente que vêm do passado e mais somado às experiências do presente. Portanto, estamos escolhendo. E o Pai irá permitir que façamos as nossas escolhas dentro de determinados limites. Como sabemos, como estamos aprendendo e como estamos cada dia mais conscientes. E que a paz divina, então, nos alimente a esperança, nos console, nos fortaleça nas opções, nos fortaleça nos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Boa noite, pessoal. Um beijo grande para vocês, viu? É isso aí, Doni. Música? Boa noite, gente. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Boa noite, gente. Todos com Deus. Boa noite, gente.